Graças a Deus, é uma honra, é um prazer imenso, é uma satisfação tremenda estar mais uma vez com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ajude o irmão Jailson, irmão, porque tem muitas pessoas que necessitam de ouvir esses ensinamentos, porque está uma escassez de alimento no nosso meio, irmão. Então, você que não se inscreveu, se inscreva, certo? Porque através desse meio que Deus me deu, eu estou ajudando muita gente, não só aqui no Brasil, mas na África e em outros países estão recebendo os benefícios, não da minha pessoa, mas da mensagem da hora que foi entregue pelo profeta de Deus, o sétimo anjo. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Jailson HMTV, não se esqueça de dar o like e também de apertar o sininho, porque toda vez que colocamos um vídeo novo, você recebe as notificações, o aviso dizendo que tem vídeo novo no canal. E sempre nos domingos e nas quartas nós estamos colocando vídeo no canal, tá bom? Muito bem, vamos ler as escrituras, Apocalipse 1, verso 10, para a gente dar prosseguimento, para nós continuar com o nosso assunto que nós falamos sobre quarta-feira. Quarta-feira a gente trouxe um assunto intitulado O Rapto e o Batismo com o Espírito Santo. E vamos continuar aí dentro desse pensamento, dentro desse ensinamento. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz assim as escrituras: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Veja, João foi arrebatado no Espírito. Esse Espírito aqui, irmão, tá com E maiúsculo, falando do Espírito Santo. Então, João foi arrebatado no Espírito Santo no dia do Senhor. E esse dia do Senhor não é nem o sábado e nem o domingo. É o dia que o Senhor volta na sua segunda vinda. É o dia que os selos são revelados. É o dia que o livro é entregue para o sétimo anjo. E João foi arrebatado a esse dia e ele viu esses acontecimentos. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é: o rapto já foi produzido. O rapto ou o arrebatamento, o profeta usou muito a palavra rapto, que é uma palavra que vem do latim, mas o arrebatamento, o rapto já foi. Não vai, já foi. Porque a maioria dos pregadores, irmão, quando vão falar sobre o assunto, eles colocam lá para frente. Algo que já deu início aqui atrás. E esse atrás é em 63. Foi lá que ele deu início. O rapto já foi produzido, irmão. Não vai ser. E eu vou mostrar na mensagem do profeta esse acontecimento. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos começar logo nessa mensagem. Na mensagem, Deus escondendo-se em simplicidade. O profeta pregou essa mensagem, irmão, no dia 12 de abril de 1963. Deus escondendo-se em simplicidade, tradução dos crentes da Bíblia. Parágrafo 214 ao 217. Vamos ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, o nosso amado e querido irmão Brana fala sobre isso, irmão. Porque a maioria dos pregadores, eles levam lá, especificamente, irmão, os pregadores assim chamado, os da abertura da palavra. Eles pregam sobre o assunto, sobre o tema, o arrebatamento, como algo que ainda vai acontecer. Mas eu vou deixar claro aqui, dentro daquilo que o profeta nos ensinou, que o rapto, ele não vai, ele já começou, ele já foi produzido. E a palavra produzir, irmão, significa gerado. Ele já foi gerado. É como uma mulher que se engravida, irmão. O filho começa a ser gerado dentro do seu ventre. A mesma coisa aconteceu com o rapto. O rapto já foi produzido, quer dizer, já deu a origem, já foi gerado. Olha aqui o que o sétimo anjo diz sobre o assunto. E aí, meu irmão, você que crê que o sétimo selo foi aberto, que os trovões foram revelados, que a era acabou, porque, irmão, quando essas coisas começaram a ser pregadas no nosso país, e eu acompanhei isso bem de perto,
no ano 2002, o pregador que pregou isso era chamado de todo tipo de coisa. Poucas pessoas não acreditavam. Mas hoje, já no ano 2024, dia 2 de maio, hoje o que tem de pessoas, irmão, que crê na abertura da palavra, mas só que eles fizeram essa expressão, e não é uma expressão, é profética e bíblica essa expressão. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 10 que o anjo forte desceu com um livrinho aberto, a abertura do livro. Eles fizeram isso um sistema. Aí muitas pessoas, não, eu creio que os 7 trovões foi revelado, mas creio que ainda vai encontrar com Jesus lá no Zari. Eu creio que o 7º selo foi revelado e foi aberto, mas creio que ainda vai ter uma vinda. Ora, que o 7º selo ele foi revelado e foi aberto, e o profeta diz na mensagem a estatura de um varão perfeito que o 7º selo é a segunda vinda. Então que o 7º selo é a segunda vinda, como é que você crê que o 7º selo está em cumprimento, mas espera uma vinda ainda lá para frente, lá para o futuro? Então isso mostra, irmão, que só está na cabeça do povo, só está na parte intelectual. Tem de descer para o coração, tem de descer para a alma. Tem de selar com o Espírito Santo. Não apenas um dom, mas é o selo. Enquanto você não for selado, não adianta, irmão. E você, eu quero dizer mais uma vez aqui, não fique, não só o que é que eu falo aqui, examine as mensagens. Ei, será que o que o irmão Jair está falando é verdade? Será que o que ele está dizendo está na mensagem? Vai na mensagem. Mas o que a maioria faz? Ficam procurando os gigantes da mensagem. Que eu não vou citar nome aqui por questão de ética. Mas o gigante da mensagem fica procurando. Não, irmão. O gigante da mensagem é o 7º anjo. Irmão, todo o conhecimento, toda a informação que nós precisamos saber, Deus entregou para o seu profeta, para o seu 7º anjo. Eu tenho visto aí algumas declarações, irmão, de alguns pregadores. Sabe o que eles dizem? Tem alguns pregadores que dizem, aquilo que o 7º anjo revelou, Deus me deu a revelação. Isso é conversa, irmão. Isso é vigar e filidei, é tomar o lugar do 7º anjo. Porque vigar e filidei significa tomar o lugar de Cristo. E muitos pregadores dessa mensagem, que diz que crê no irmão Branham, no profeta, no 7º anjo, quer tomar o lugar do 7º anjo. É um vigar e filidei. Meu Deus. O nome da besta. O que tem de pastor dessa mensagem, irmão? O que tem de pregador dessa mensagem seguindo a besta não é brincadeira. O tempo da gente falar contra os assembleianos, batistas, acabou, irmão, agora é aqui dentro. O que tem de pastor, e eles pregam a abertura do selo, pregam a terceira etapa, pregam não sei o quê, mas o que tem de pastor seguindo a besta, adorando a besta, não é brincadeira. E eles fazem o seu povo, as suas ovelhas, fazer a mesma coisa. Porque o problema, irmão, do povo da mensagem é que eles não lê Bíblia nem mensagem, eles esperam no púlpito. Não. Que você faz parte da esposa de Cristo. Que você é membro da noiva. Não espere só do púlpito, não espere só do irmão Jailson. Procure, avance, porque quando você não avança, acontece duas coisas, irmão, com você. Você se apostata e você recebe um espírito denominacional. Você acha que recebeu o Espírito Santo, mas na realidade você recebeu um espírito denominacional. Vamos lá, vamos para o profeta, vamos para o 7º anjo. Mensagem de Deus escondendo-se em simplicidade, parágrafo 214 ao 217, o profeta diz. Olha só. Veja só, irmão, que o arrebatamento não já foi produzido. Aconteceu algum outro dia. Aconteceu algo outro dia. Vocês leram, ou melhor, ouviram a fita, os 7 trovões, senhores, que oração? Ou senhores, é esse o tempo que o profeta pregou em 62? Vê, isso aconteceu outro dia, vocês sabem dessas coisas.
O tempo está à mão, igreja. O tempo está à mão. Não espere mais. Olha o conselho que o profeta de Deus. Muita gente aí da mensagem está esperando algo acontecer. Mas as coisas que estão acontecendo, irmão, não espere mais porque está acontecendo. Não espere mais, vê? Como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Olha aí a pergunta que o irmão Brena faz. E aí, você? Como que você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Foi uma pergunta que ele fez e agora ele vai dizer que está acontecendo sim o tempo todo. A primeira coisa, você sabe, quando se der por conta, ele já terá acontecido. Um desaparecendo aqui e ali. Se terão ido. E a primeira coisa que sabe, o julgamento atinge o mundo e você diz, bem, eu pensei que, reticência, aí eu vou completar, eu pensei que se daria o rapto. Mas já aconteceu, irmão. Porque o rapto não está lá para frente. Ele foi produzido lá em 63. Com a abertura do 7º selo, com o cumprimento do 7º selo, produziu com aquele arrebatamento. Depois eu vou ler aqui na mensagem que os anjos vieram e pegaram o profeta de Deus e o levaram no rapto, lá para aquela nuvem. Aquilo produziu o rapto. O rapto não vai acontecer ainda. Ele está acontecendo cada dia, irmão. Oh, Deus. E o profeta diz, um desaparecendo aqui e outro ali. Isso já está acontecendo, irmão. A mesma coisa que João foi arrebatado do Espírito, muitos irmãos, muitos membros, aqueles que fazem parte da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, está acontecendo. Tem vezes que você começa a crer, irmão, em coisas que o seu pastor não crê. Então, o que acontece? O seu pastor começa a escantear. É o que acontece aqui no meu estado, irmão. E eu creio que em outros cantos do Brasil também. Quantas pessoas estão sendo escanteadas pelos seus pastores? Agora tem aqueles, irmão, que não quer mais continuar no ministério de certo pastor, mas ficam em casa com entendimento deles. Eles criam para ele o próprio ministério deles e começam a inventar coisa. Mas eu estou falando daqueles que recebem a revelação da hora. Certo? Não daqueles que começam a crer em tonteria. Como eu vi um certo tempo desse, um irmão calculando, porque o irmão Brana disse que Los Angeles vai afundar vai afundar na água. Então teve um irmão aqui no meu estado que estava fazendo uma calculação e disse que a água, o mar lá de Los Angeles, quando Los Angeles afundar, vai chegar aqui na capital, vai chegar aqui no aeroporto. E o aeroporto aqui, irmão, fica uns 15 minutos da minha casa. Diz que vai chegar lá. Veja só, isso aí é tonteria, irmão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles irmãos que recebem a revelação da mensagem da hora, da palavra da hora, do evangelho da hora, e muitas pessoas não aceitam. E ele começa a ser esquecido entre as pessoas, entre os irmãos, entre aquela comunidade, daquele lugar onde ele congregava. O pastor não visita, ninguém mais visita. É o que o irmão Branco está dizendo. A primeira coisa, você sabe, quando se der por conta, ele já terá acontecido, um desaparecendo aqui e ali. E se terão ido. E a primeira coisa que, sabe, o julgamento atingirá o mundo e você diz, bem, eu pensei que 215, é tarde demais agora, irmão. Olha o que o profeta diz. É tarde demais agora. Ele disse isso em 63, irmão. E nós estamos em 2024, no século 21. Que no tempo que o irmão Branco estava aprendendo essa mensagem, ele disse que era tarde demais agora. E agora, no nosso tempo? É tarde demais agora, lembre-se. Eles não soube disto até o dia em que entraram na arca. Então, era tarde demais. As virginécias não soube disto até que voltou e viu que as virgens prudentes se tinham ido. Então, ela foi deixada para o período da tribulação. Irmão, eu vou fazer uma declaração aqui. As virginécias está dentro da mensagem. As virginécias não está na Assembleia de Deus, não está na Batista, não está na Deus de Amor, não está na Universal, não está na Presbiteriana. Claro que existem pessoas salvas lá,
Mas vigilância está dentro da mensagem da hora, dentro do povo que se chama o povo da mensagem. Aí, irmão Brandis, a vigilância não soube disso até que voltou e viu que a Virgem Prudência tinha ido. Você veja que as vigilâncias vão passar a ter esse conhecimento. Ela vai procurar as Virgens Prudentes, não vai achar. Então ela foi deixada para o período da tribulação. 216. Nenhum bom mestre crê que a igreja, a noiva, nenhum bom mestre crê que a igreja, vírgula, a noiva, a igreja passará pela tribulação, mas não a noiva. A igreja passará pela purificação, certamente sobre o sexto selo, correto, para Israel, a mesma coisa, para os 144 mil, mas não a noiva. A noiva está perdoada. Ela vai diretamente à glória, num rapto. E esse rapto, esse arrebatamento que vai levar a noiva à glória, já está sendo produzido. Já foi produzido e nós estamos dentro. Meu Deus. Irmão, isso aqui é a mensagem do sétimo anjo. Não é qualquer coisa não, irmão. Aqui não é a mensagem de Lutero, nem de Wesley, nem dos pentecostais. Não é Billy Graham, não é Hobbes. É a mensagem do sétimo anjo. Aonde se cumpriu o mistério de Deus. E o profeta diz, em minha opinião, 217, o último membro será alcançado num desses dias. Isso poderia vir e você nem sabe coisa alguma acerca disso. Lembre-se, é um segredo, é um mistério. Você veja, irmão, que o último eleito, ele foi colocado na mesma posição do mistério, porque o Mombrana chamou ele de mistério. O rapto secreto, ele virá numa hora em que vocês nem pensam, vocês não saberá alguma coisa acerca disso. Ela se dirá ido, ela se terá ido e será tarde então. Muitos aí, irmão, não sabem nada sobre o rapto. É por isso que a maioria leva lá para frente. Mas a coisa já está acontecendo, irmão. A coisa já está em adiamento, já está, sabe, já está caminhando. Meu Deus. Mensagem de Deus escondendo sem simplicidade. Olha o tema da mensagem e olha a profundidade dos assuntos que o profeta traz dentro de uma mensagem com esse tema. Deus em simplicidade. Pregado no dia 12 de abril de 1963. Olha aqui, mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus do dia 28 de novembro de 1965. Parágrafo 126. 156. 156. Foi daqui que eu tirei o meu tema. Olha o que o irmão Brana diz. Lembre-se de como acabamos de estudar as eras da igreja. O mensageiro, a igreja, sempre vem exatamente na morte de outra era da igreja. Sempre. Olha o que ele diz aqui, ó. A morte dos pentecostais. E quando o irmão Brana fala dos pentecostais, ele está falando da era, porque Laodiceia é pentecostal. A era da Laodiceia é uma era pentecostal. Isso nós aprendemos dentro da mensagem do profeta. A morte dos pentecostais. O que aconteceu, irmão Brana? Quando Laodiceia acabou, quando Laodiceia chegou ao fim, o que aconteceu? Ele diz assim, a morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Meu Deus. Olha aí. Olha aí que o rapto já foi produzido. Então não está lá para frente, está aqui para trás. E você tem que ser beneficiado com isso. Isso tem que ser gerado em você. Meu Deus. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Está vendo? Mas muitos não veem, irmão Brana. A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. O alarido. A voz de arcanjo. A trombeta de Deus. Aqui está bem aqui. Padronizado.
por toda a escritura. Não há nenhuma escritura na Bíblia que não se conecte com uma com a outra. Está vendo? Todos esses tipos, eu não tenho instrução. Todos esses tipos, eu não tenho instrução. Quer dizer, ele não tinha informação, ele não era teólogo, sabe? Ele diz assim, mas tem o Espírito Santo que me mostra através do outro canal que me ensina da natureza. Isso é pela palavra. Tem de ser a palavra. As coisas estão prometidas. Tá vendo aí, irmão? O rapto já foi produzido quando Laodiceia, a última era, acabou. E quando foi que ela acabou? Lá em 63, quando os selos foram revelados, quando o sétimo anjo, meu Deus, estava na terra, quando Jesus Cristo desceu. Eu estou citando o parágrafo 41 da mensagem A Brecha entre a Zero e o Selo. Agora, irmão, eu quero ler aqui 3 escrituras para mostrar o que aconteceu, o que produziu o rapto, o que gerou o rapto, o que deu a origem ao rapto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. De 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 52. Eu vou ler 3 escrituras. E depois você vai ver o que é que o profeta fala sobre essas escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz assim as escrituras. Diz assim o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52. Agora, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4. De 1 Tessalonicenses, versículo 16 e o 17. Para aqueles que acham que isso não se cumpriu, mas isso já se cumpriu, irmão. Essas escrituras não vai se cumprir, já se cumpriu. Versos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A palavra alarido vem da palavra grega kileuma, que significa mensagem ou palavra em ordem. E o irmão Branham disse que o alarido é uma mensagem. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, verso 17, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí eu te pergunto, e aí? Você está com o Senhor agora, nesse momento? Vamos ler agora Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Preste atenção às escrituras que eu estou lendo e depois as mensagens que eu vou ler. Porque, irmão, essa semana eu escutei uma declaração de um ministro, de um pastor. O problema, irmão, quando é de um irmão normal, você não ignora, não. Você até, sabe, deixa passar. Agora, de um pastor, irmão, dizer, não, tem vezes que o irmão Branham dizia coisa por dizer. É assim, irmão? É desse jeito? Porque a maioria desses pastores que crê na abertura da palavra, como eles dizem, a maioria diz que o que aconteceu lá em 63 não foi Jesus desceu, não, foi Cristo, foi apenas uma unção que desceu, porque Jesus ainda vai vir. Aí quando você pega a mensagem e mostra, eles dizem na cara de pau, não, o irmão Branham disse isso por dizer. Quer dizer, eles não crêem no profeta na totalidade. Por quê, irmão? Sabe por que eles não creem no irmão Branham na totalidade? Porque eles veem o irmão Branham apenas como um profeta, como um mensageiro. Mas o profeta era mais do que um profeta, porque nele se cumpriu o mistério de Deus. É isso que deve ser observado. E a maioria dos pregadores não observa isso, irmão. Meu Deus. Aí diz, não, o irmão Branham disse isso por dizer, homem. Mas não é assim não. Não é desse jeito não. Sabe, ele falou isso só por falar. Meu Jesus. Que falta de revelação. É os pastores Ló.
Porque quando aqueles 3 homens chegou lá para Abraão, Abraão teve a revelação de identificar quem era Deus. Disse, meu Senhor. Mas quando aqueles 2 foram lá para Ló, Ló disse, meus senhores. E o profeta na mensagem, hoje se cumpre essa escritura, ele disse, porque Ló não tinha revelação. E hoje a maioria dos pastores da abertura da palavra, que eles dizem que são da abertura da palavra, que virou um sistema da marca da besta, a maioria deles não tem revelação. São pastores Ló. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho, olho no singular, o último olho, o olho do 7º, o último membro, meu Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, irmão, eu li 3 escrituras. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, versos 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. E Apocalipse 1:7. Agora, irmão, veja o que é que o 7º anjo ensina sobre isso. Ele pega essas 3 escrituras e une e mostra que essas escrituras produziu o arrebatamento. E essas escrituras se cumpriu já, irmão. Essas escrituras já estão cumpridas. Elas não vão se cumprir. Elas já foram se cumpridas naquele acontecimento que aconteceu em 1963. Vamos para o que o 7º anjo fala sobre isso. Mensagem Apocalipse capítulo 1, que foi traduzido para nós no livro A Exposição das 7 Eras como a revelação de Jesus Cristo, mas o tema original é Apocalipse capítulo 1. E você não vai encontrar isso no livro da Exposição das 7 Eras. O irmão Liveu não colocou isso, que era para colocar, mas não colocou. Mas na mensagem que foi pregada no altar, Apocalipse capítulo 1, o profeta falou isso. Vamos lá. Aqui, Apocalipse capítulo 1. Parágrafo 360, parágrafo 367 ao 369. Ele junta essas 3 escrituras numa só. Ele faz uma ligação de cada escritura, de 1 Coríntios, de 1 Tessalonicenses e Apocalipse 1, verso 7. Ele une essas 3 escrituras e mostra que o rapto foi produzido nesse acontecimento que aconteceu em 63. Essas escrituras, irmão, não vão se cumprir. Agora, Apocalipse 1:7, ela tem um significado duplo. Ela tem cumprimento duplo. Ela fala tanto da segunda vinda como da terceira. E é isso que precisa ser entendido. Vamos lá. Essa é a razão porque não são todos esses tipos. Aí o profeta diz, assim, a noiva gentia e seus descendentes. Irmão, eu quero dar uma parada aqui. E quero abrir um parênteses aqui, que isso é muito interessante. O profeta, ele diz, a noiva gentia, a noiva e os seus descendentes. Por que ele disse isso? Hein, irmão? Por que ele disse a noiva gentia? Mas e os seus descendentes? Porque aqui, irmão, foi a noiva, aqui foi o primeiro grão que amadureceu entre todos os membros. E os seus descendentes foi representado no grão. Meu Jesus. Aí diz, com ela, essa gloriosa igreja pentecostal, lavada no sangue do Cordeiro, com todo o poder da ressurreição, vivendo neles, se levantará algum dia no arrebatamento. Veja que o irmão Brana fala do arrebatamento. No momento, um abrir e fechar de olhos, para ir estar na presença de Jesus. Ei, não é Cristo não, irmão Brana, ele está dizendo Jesus. Enquanto ele retorna para se dar a conhecer a seus irmãos. Olha aqui, que ele veio se dar a conhecer a nós, através do 7º anjo, o primeiro grão, o primeiro molho movido. Observe a escritura, diz aqui, encerrando, eis que veio com as nuvens, e todo olho virá. Agora, ele está falando acerca da segunda vinda, e não
do arrebatamento, até os mesmos que os transpassaram. Versículo 1 do capítulo 7 de Apocalipse. E todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ela. Sim, amém. Veja aí, irmão. Mensagem, Apocalipse, capítulo 1, pregado no dia 4 de dezembro de 1966. Parágrafo 367 ao 369. Você veja aqui, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses e Apocalipse 1:7 produz o rapto. Porque o primeiro molho que amadureceu, o primeiro molho, irmão, que recebeu, que se tornou a estatura do varão perfeito, o primeiro, ele foi arrebatado. Hein? Olha aqui. Vamos adiante. Porque muitos estão esperando se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, mas não vai se encontrar, porque isso já foi cumprido, irmão. E isso produziu o arrebatamento. E o que é o arrebatamento, irmão Jair? O arrebatamento é mudança de dimensão. O rapto é mudança de dimensão. E isso já foi produzido. E como disse o profeta na mensagem de Deus em simplicidade, isso está acontecendo o tempo todo está acontecendo o rapto. E muitos estão colocando lá para frente, meu irmão. Que falta de revelação. É os pastores Ló. Meu Deus. Aí, o que é que você quer ser? Abraão ou que você quer ser Ló? Abraão recebeu a visita de Elohim. Abraão recebeu a visita do anjo forte. Ló não. Ló recebeu o ministério dos dois anjos. Quer dizer, Ló recebeu os dois ministérios do profeta, a primeira e a segunda puxada. Porque a primeira e a segunda puxada, irmão, escuta o que eu vou dizer. Não, depois não vai dizer por aí que eu não creio que eles não vão vir. Eles vão vir sim. Mas a primeira e a segunda puxada fala exatamente do ministério de Moisés e Elias, no ministério do sétimo anjo. Muitos aceitam isso. Muitos ficam com isso. Com a primeira e a segunda puxada do ministério do sétimo anjo. Mas a terceira puxada, a abertura da palavra, eles não querem. Porque a abertura da palavra é o próprio Cristo vindo para se encontrar com Abraão. E aí? Você quer ser representado em Abraão? Ou você quer ser representado em Ló? Agora, Abraão tinha revelação. Porque Abraão identificou o anjo. Meu Senhor. Ló não. Ló chamou de meus senhores. Por que ele disse isso? O irmão Branham disse na mensagem, hoje se cumpre essa escritura, a tradução da voz de Deus. O irmão Branham disse que Ló não tinha revelação. Por isso que ele falou isso. Vamos aqui. Livro dos selos. Livro dos selos. Livro dos selos. Página 160. Do livro dos selos. 160. 160. Parágrafo 412, irmão. Isso se cumpriu com o sétimo anjo. E isso produziu o rapto. Isso gerou o rapto. É por isso que o profeta vem e diz: o rapto foi produzido quando os Pentecostes, quando a era de Laodiceia morreu. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. E quando que isso aconteceu? Em 63. O rapto está acontecendo o tempo todo, irmão. Não vai acontecer porque muitos estão esperando. Não, ainda vai. Não. Está acontecendo. Irmão, se Deus permitir, quarta-feira eu vou pregar sobre as 3 etapas do rapto. Porque o rapto, irmão, está em 3 etapas. Enquanto você não entender, enquanto você não tiver a revelação do arrebatamento, você não vai entender muita coisa na mensagem. É por isso que muitos pastores estão deixando a mensagem. Quando não deixa a mensagem,
Ele diz assim, ó, eu já vi uma declaração de um pastor dizendo assim, olha, aquilo que Deus não revelou por irmão Brana, ele revelou para mim. Ei, isso não é luz não, irmão, isso é clarão. Não vá nessa não. Que você sente que você faz parte da noiva de Cristo, não entre nessa onda não. Não. Porque toda revelação, toda informação que Deus tinha para dar para nós, ele deu para o sétimo anjo. Que você quer saber? Vá nas mensagens. Que você congrega com um pastor e ele diz isso, vá até ele e converse com ele. Não, irmão. Não diga isso não. Porque, veja só, Paulo, irmão, Paulo, o primeiro mensageiro, ele, veja só, de todos os 7 mensageiros, Paulo e Brana foram os que mais foram alevados. Mas o irmão Brana ainda foi alevado mais um pouco, mais do que Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo falou sobre os mistérios. Mas aonde se cumpriu o mistério? Hein? Foi com quem? O mistério se cumpriu com quem? Paulo falou muito sobre ele. Eu podia citar aqui mais 10 escrituras, Paulo falando sobre o mistério. Mas aonde se cumpriu o mistério? Se cumpriu na voz do sétimo anjo. Só que você não crê que o sétimo anjo, que você não crê que foi o irmão Brana, como muitos estão dizendo por aí. Tem muitos pastores dessa mensagem que dizem que crê no profeta, que dizem que Apocalipse 17 não é o irmão Brana não. Aí eles aproveitam que o povo confia nos púlpitos dele, confia no altar deles, aí ele aproveita para enganar o povo. O povo não lê mensagem. O povo não lê Bíblia. O povo não está nem preocupado com isso, irmão. Então muitos pastores deita e rola, como diz aqui na Paraíba. Faz de gato e sapato o povo. Então, tá vendo? Aí eles vêm e fazem essa declaração. Aí quando você vai dizer, então, pastor, o senhor não quer nos irmão Brana? Não, eu creio. E por que Apocalipse 10 verso 7 você diz que não é o irmão Brana? Porque ele está fazendo isso para abrir uma vaguinha, para ele dizer, para ele trazer os entendimentos dele, irmão. É por isso que tem pastor da mensagem que está pregando, sabe o que, irmão? Que está estudando teologia e está incentivando os seus membros a fazer a mesma coisa. Irmão, vamos estudar teologia. Para a teologia, a gente aprende, a gente consegue entender o que o irmão Brana disse. Isso é conversa, é mentira, irmão. Quem já viu teologia explicar a revelação? Isso é baboseira. Isso é marca da besta. Eles estão adorando a besta, irmão. Eles estão se admirando com a besta, como o João lá na ilha de Patmos se admirou. E o anjo diz, calma, João, não faça isso não. Livro dos Selos, página 160, parágrafo 412. Olha o que é que o profeta diz. Agora, que isso não é a 1 Tessalonicenses 4,17, irmão, eu não sei o que é. Se isso foi a abertura desse selo, ele está fazendo uma pergunta. Se isso foi a abertura desse selo, qual o selo? O 7º. Se isso foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo. Olha aí. Um terremoto foi produzido. Além de produzir o rapto, produziu um terremoto. Quer dizer, a ressurreição aconteceu. Quase me levantando do chão, outro dia, de pé lá, quando 3 testemunhas se encontravam perto. Quer dizer, o irmão Brana estava com 3 irmãos lá, como testemunha que viu aquele acontecimento. Isso contei antes de ir, que haveria uma explosão que quase me lançaria para cima. E fui arrebatado por 7 anjos e vieram para o leste. Essa coisa quase me levantou do chão. Olha aqui. O profeta dizendo que foi arrebatado por 7 anjos, irmão. Irmão, que isso não for 1 Tessalonicenses 4,17 e 16 também, porque o Senhor desceu e o arrebatou. Isso é que escritura, irmão? Como é que eu vou provar que o profeta foi arrebatado? Como eu vou provar isso na Bíblia? Que não for a escritura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. E cada membro da noiva, cada membro da esposa foi representado desse arrebatamento. Por isso que não vamos mais encontrar o Senhor nos ares, irmão.
Nós já se encontramos por representação. Nós já se encontramos por representação. E quando isso aconteceu, o céu desceu. A sétima dimensão está aqui, irmão. E o rapto, a última etapa do rapto que vai acontecer, é só mudar dessa dimensão para a sétima dimensão. É nós sairmos dessa dimensão que vivemos, de uma dimensão de pecado, de prostituição, de religião falsa, e ir para a sétima dimensão. Para isso serve o arrebatamento. Porque isso, se encontrar nos ares, irmão, já foi cumprido com o sétimo anjo. Agora, cada membro da esposa de Cristo, da noiva de Cristo, foi representado no arrebatamento. Quando o profeta foi arrebatado pelos esses anjos, que eu, irmão Jailson Souza, aqui da Paraíba, que eu faço parte da esposa, eu fui representado nesse arrebatamento. O que falta acontecer é eu entrar no céu, porque eu já me encontrei com o Senhor nos ares. Cada membro da noiva de Cristo, cada membro da esposa de Cristo já se encontrou nos ares por representação através do sétimo anjo. Se isso foi a abertura desse selo, se isso foi o anjo que foi enviado lá, que anjo que foi enviado lá? O sétimo anjo de Apocalipse 11:15. E aquele anjo, o profeta disse na mensagem, o livro da exposição das 7 eras, que é espiritual. Na mensagem, o profeta do século 20, ele diz que é Cristo, que é o Senhor. Na mensagem, fazendo obra para Deus fora da sua vontade, ele diz que esse anjo é Cristo. Então é Cristo esse anjo, irmão. E ele tomou o profeta. E cada membro da esposa de Cristo foi representado nesse rapto. E se isso foi a abertura desse selo, se isso foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo, que gerou um estrondo, quase me levantou do chão outro dia, de pé lá, quando 3 testemunhas se encontravam perto. Isso contei antes de ir, que havia uma explosão que quase me lançaria para cima. E fui arrebatado, harpazo. A palavra original grega, harpazo. Fui arrebatado, fui tomado do chão, fui pegado, fui levantado por 7 anjos. Meu Jesus. E aí, meus queridos irmãos? Você vai ficar com o que o profeta está falando ou com esses gigantes da mensagem? Intelectuais que incentivam o povo para buscar. Vamos procurar o último eleito. Nós temos de pregar para o último eleito. Mano, o último eleito já entrou. Não vamos encontrar com o Senhor nos ares. Não, irmão, isso já aconteceu. Irmão, eu quero ler aqui o último versículo para nós terminarmos. Então você veja que aquele acontecimento, aquela nuvem de 63, que hoje muitas pessoas ignoram, aquilo ali produziu o rapto. Agora, aonde você deve receber? Aonde que isso é produzido em você? Aonde que isso é produzido em você? Vamos ler uma escritura. Essa vai ser a última escritura e depois eu vou ler o último parágrafo para nós encerrarmos a nossa palestra de hoje. Salmos 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 10 e versículo 11. Veja o que o salmista fala aqui. Isso é muito lindo. De modo o coração te busquei. De modo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie. Olha. De modo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Qual é a palavra que nós devemos guardar hoje no nosso coração? Aonde a nossa alma fica? Aonde é o selo do batismo com o Espírito Santo? Não, porque muitos têm aqui, ó. Tem o dom do Espírito Santo aqui. Mas você precisa ter o selo do Espírito Santo na alma. Porque muitos têm só o intelecto. E aqui na mente o profeta disse que é a maior batalha. Muitos estão esperando uma Magedon. Eu não estou contra, não estou dizendo nada contra disso que não vai acontecer. Mas a maior batalha nós estamos enfrentando aqui, irmão, que é aqui na mente. E quem vence aqui desce para o seu coração. Aqui está a maior batalha jamais pelejada. Deus e Satanás. Que Deus vencer. Deus vem para o teu coração e se senta, e se troniza e sela. Agora que Deus não vencer, que o diabo vencer, quem vai descer é o diabo. Isso é fé e dúvida. Mas muitos da mensagem estão com dúvida ainda, irmão. E eu estou aqui com a ajuda de Deus para te ajudar e de acordo com a palavra de Deus e com a mensagem do sétimo anjo. Porque não é eu, é o sétimo anjo. Tirar as dúvidas que você tem da mensagem. Então, veja o que o salmista Davi diz no Salmo 119. Olha o que ele diz, isso aqui. Guardei, olha o que ele diz, irmão. Isso aqui é muito lindo. Olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quer dizer, para pecar da incredulidade, para não ser incrédulo contra ti. O que tem de pregadores, o que tem de povo da mensagem incrédulo, que diz que crê, mas só pela metade, não é brincadeira. Agora, eu quero ler aqui a última mensagem para a gente encerrar a nossa palestra. Ver que tipo de palavra você tem de guardar no seu coração. Para você não ser um crente incrédulo. Para você não pecar contra Deus. O que tem de pregador dessa mensagem pecando contra Deus, sendo incrédulo. Crer só naquilo que satisfaz. Ainda tem coragem de dizer, como eu vi um pregador, um senhor já, um dinossauro da mensagem, dizendo que crê em toda a palavra, em toda a mensagem do profeta. Tudo que o irmão Brana diz, ele crê. É? Quer fazer um teste? Diga para ele. Chegue para ele assim, irmão, o senhor sabia que a primeira ressurreição já aconteceu? Aí você vai ver que ele crê ou não. Aí você vai pegar a mensagem e mostrar para ele, ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai interpretar. Porque ele está dentro de um sistema. E o profeta disse que o sistema não impede você ver a palavra na sua totalidade. Mensagem: o Deus dessa era maligna, pregado no dia 1º de agosto de 1965. Parágrafo 179. 179. O Deus dessa era maligna. Veja que tipo de palavra nós devemos colocar no nosso coração. Olha o que o profeta diz. Eu vou ler aqui a parte B, porque a primeira parte do parágrafo 179, o profeta falando de outro assunto, mas aqui eu quero que você fique aqui. Depois você lê em casa tudo, viu? Olha o que ele diz. Eu vou pegar só a parte essencial para a nossa palestra. Olha o que o irmão Brana diz. Vigiando pela vinda daquele feliz dia milenial. Vigiando pela vinda daquele feliz dia milenial. Aqui o irmão Brana está falando da segunda etapa da terceira vinda. Porque a primeira parte da terceira vinda já aconteceu conosco. Porque a segunda vinda, irmão, quando o sétimo selo abriu, além do sétimo selo produzir a primeira ressurreição, além do sétimo selo produzir o arrebatamento, e também o sétimo selo produziu a terceira vinda na sua primeira parte. Aquilo que pertence para nós já foi produzido. Por isso que no parágrafo 209 da mensagem Ouvi, mas agora vejo, o irmão Brana disse que aquela nuvem ali era Jesus coroado. Mas ainda falta a segunda parte, a segunda etapa da terceira vinda se cumprir. Aí o profeta diz: vigiando pela vinda daquele feliz dia milenial,
quando nosso bendito Senhor vier e levará embora a sua noiva, o que espera. Aí diz assim, ó, meu coração está cheio do rapto. Oh, glória a Deus. Olha a palavra que o sétimo anjo guardou no seu coração. E que nós precisamos fazer a mesma coisa, irmão. Ó, o meu coração está cheio do rapto. Enquanto eu trabalho, vigio e oro. Pois o nosso Senhor voltará à terra outra vez. Satanás será amarrado por 1000 anos. E não teremos nenhum mau humor depois que Jesus regressa à terra outra vez. Ele está falando a última etapa da terceira vinda. Ó, o meu coração está cheio do rapto. Aqui está, irmão. A palavra que nós devemos guardar no nosso coração. Então, irmão, que Deus nos ajude. Eu sei que tem hora que eu falo e muitos irmãos dizem, irmão Jesus está nervoso, irmão Jesus é brabo. Não, isso é só o jeitão de um paraibano. Mas eu estou aqui, irmão, para lhe ajudar. Né? Enquanto eu estiver ajudando, e graças a Deus, eu tenho recebido ligações, mensagens de pessoas agradecendo pelos assuntos. Irmãos que dizem, eu não sabia disso, irmão Jailson. Que coisa tremenda. Mas eu estou aqui, irmão. Muitos cantam aquela música. Tem uma música, um hino que eu acho muito bonito, que diz assim, ó. Deus pensou e o profeta falou. Eu creio e eu creio. Deus pensou e o sétimo anjo manifestou o que Deus pensou e nós devemos crer. Muitos cantam essa música, irmão, mas não crê. Mas nós estamos aqui, com a ajuda de Deus e da mensagem do sétimo anjo. Porque tudo já foi revelado, irmão. Você basta buscar, ler as mensagens. Não fique só no que eu falo aqui. Examine, será que o que o irmão Jesus está falando é verdade? Vou pegar as mensagens que ele leu, vou pegar outras mensagens, vou pegar a Bíblia. Avance, irmão. Porque quando você não avança, duas coisas acontecem com você. Você recebe um espírito denominacional achando que recebeu o Espírito Santo e você se apostata. Quer dizer, além de receber um espírito denominacional, e você se desvia. O que está assim de pastor dessa mensagem não é brincadeira, tá bom? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. É isso que eu peço e ore por mim, tá bom, meu irmão? Eu tô aqui para lhe ajudar. No momento que eu não estiver mais ajudando ninguém, eu saio daqui. Mas enquanto eu estiver ajudando, enquanto eu estiver permitindo eu continuar ajudando as pessoas, nós estamos por aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta, dando continuidade sobre o rapto, tá bom? Vamos falar sobre as 3 etapas do rapto na quarta-feira. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.